receber a jurista Flávia Piovesan é a todos um grande prazer. Todos a conhecem, um currículo avantajado, e ela que nos perdoe, felizmente deixou o governo. O nosso instituto, no ano que comemora o seu centenário, teve um ano absolutamente proveitoso, com muitos eventos. E acredito que esse último evento, Palestra Almoço, será coroar todas as atividades que nós elaboramos. Eu passaria a palavra à nossa prezada associada, Melina Fachin, para que saudasse a nossa conferencista. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento a todos os presentes na figura do presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, Dr. Hélio Gomes Coelho Júnior, e também na figura do presidente da OAB do Paraná, Dr. José Augusto Araújo de Noronha. A professora Flávia ostenta um currículo invejável. Tem a graduação em Direito pela PUC de São Paulo, onde também fez seu mestrado e o doutorado. É professora da PUC de São Paulo e também da PUC do Paraná, nos programas de graduação e pós-graduação em Direito. Foi Visiting Fellow do Programa de Direitos Humanos da Harvard, foi Visiting Fellow do Centro para Estudos Brasileiros da Oxford University e também é Visiting Fellow do Max Planck Institute para Direito Comparado e Direito Internacional em Heidelberg, na Alemanha. Eu peço vênia a vocês, mas não são sobre as quase 100 páginas do currículo Lattes da professora Flávia que eu gostaria de falar hoje. Porque, em que pese de extrema importância, não são essas páginas que a definem e nem é sobre a sua inspiradora e importantíssima produção intelectual que gostaria de falar nessa saudação. Se me permitirem a licença, eu gostaria de concentrar-me no aspecto pessoal da professora Flávia, que foi justamente o que motivou a todos nessa merecida homenagem de hoje, coordenada sobretudo pelo professor Eduardo Gomes e pela professora Daniele Pamplona, que hoje se concretiza num livro lançado em homenagem à professora Flávia. A querida mãe da Sofia, que nos inspira com a sua imensa generosidade acadêmica, e que é proporcional apenas à sua sabedoria no que diz respeito à temática de direitos humanos, ostenta um sorriso e aptidão constantes para retirar de quase tudo seu aspecto positivo, para além da sua inesgotável energia para a causa dos direitos humanos. Durante a realização do meu doutorado, também por intermédio generoso da professora Flávia, passei um período de pesquisa em Harvard. Lá chegando, ouvi de inúmeros professores, e também já ouvi isso da professora Flávia, que a matéria dos direitos humanos é a matéria dos 3 Hs. Hand, Head and Heart. Ou seja, mão, coração e cabeça. A professora Flávia é a perfeita síntese dessa composição. Tem uma produção intelectual invejável que dá conta da cabeça a que os professores de Harvard referenciavam. Sua produção foi pioneira na constitucionalização do direito internacional, na internacionalização do direito constitucional e na humanização de ambos. A professora Flávia, por certo, inaugurou uma nova escola do direito constitucional, poroso e multinível no Brasil, lastreado em uma produção de ponta que deu a muitos acesso ao conhecimento dos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos. Incansável, continua indo há quase uma década, todo ano, ao Max Planck Institute em Heidelberg para cumprir com suas tarefas de pesquisa, mostrando a todos nós que mesmo os mais sábios sempre têm o que aprender. Além disso, a professora Flávia nunca se furtou, mesmo em situações e momentos difíceis, a atuar em prol dos direitos humanos e a tomar o lado das vítimas. Foi incansável na primeira hora de justiciabilidade de casos relevantíssimos no sistema interamericano, como foi o caso da Maria da Penha. É este o repto de pôr a mão na massa, fazendo mais uma vez alusão aos professores de Harvard, que ilumina sua jornada futura na Comissão Interamericana em Washington. Bem-aventurados de todos nós e do nosso Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos, que contará com uma comissionária desse quilate. E, por fim, o coração.
A afabilidade, gentileza e sensibilidade da professora Flávia apenas demonstram que a matéria dos direitos humanos não é apenas objeto de estudo, mas fio condutor de sua existência. Em todos esses anos, aos mais variados destinatários, sou testemunha ocular de que a professora Flávia faz da prática o critério da verdade, tratando todos aqueles que têm a felicidade de cruzar o seu caminho com igual respeito e consideração. Eu pude um dia escrever a professora Flávia, inspirada num conto do Eduardo Galeano, que peço vênia para contar a vocês. Um homem na aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou o que tinha contemplado. Disse que lá do alto viu a vida humana. E disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Uma montanha de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz próprias entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas, e fogueira de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento. Gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos, não alumiam nem queimam. Mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar. E quem chegar perto, pega fogo. Assim é a professora Flávia Piovesan, que brilha como chama forte, incendiando aqueles a quem guia, contagiando-nos com seu brilho, brindando-nos com a sua afabilidade e inspirando-nos com a sua inexaurível força. Na impossibilidade de resumir em palavras tudo aquilo que a emoção transcende, deixo aqui o meu mais sincero e profundo muito obrigada por tudo e por todos nós. Uma boa tarde a todas e a todos. Profundamente emocionada, tocada, mexida. Trago a minha voz aqui de gratidão à queridíssima Melina Fachin, presente generoso que a vida me proporcionou, força inspiradora, a minha gratidão ao Dr. Hélio, por nos reunir todos nesse final de ano, em mais uma iniciativa do Instituto dos Advogados do Paraná, pelo privilégio de poder dialogar com todos. Agradecer imensamente ao professor Eduardo Gomes pela também incansável iniciativa de estar comigo, me acompanhar desde hoje cedo, de manhã no aeroporto até o final do dia. É um querido parceiro na academia, nas buscas, nos sonhos. Querida professora Daniele, professora Amélia, da PUC do Paraná, uma vez mais a professora Melina, da Federal do Paraná, professor Carlos, da Uni Brasil, também o apoio todo dado pela professora Débora, da Uninter, não é, que patrocina este evento. A minha admiração, o meu apreço ao presidente da OAB, doutor José Augusto, e o meu caloroso abraço a cada um de vocês que aqui de forma tão carinhosa se encontram. Quando a querida Melina trazia, não é, a sua voz não é, e a gente sentia que era do coração, eu lembrava de uma passagem da Martha Nussbaum, para quem imaginar a dor de uma pessoa, de outra pessoa, e perguntar sobre o seu significado, é um modo poderoso de compreender a realidade humana e de adquirir uma motivação para transformá-la. A minha percepção, a minha crença é que todos e todas que mergulham na causa dos direitos humanos trazem em si esta percepção da empatia, se colocar no lugar do outro, se mover pela dor do outro, romper com a indiferença e se inspirar na preservação da dignidade humana e na prevenção ao sofrimento humano. Carregando o idioma da alteridade, como sempre lembra a professora Melina, vendo no outro um ser com valor infinito, nem mais nem menos, mas um ser merecedor de profunda consideração e respeito. Então, eu me sinto muito feliz. Dr. Hélio é um presente
poder estar aqui com todos vocês, tratando de um tema desafiador, é um tema que eu diria que surge na agenda dos direitos humanos no século XXI, com grande veemência, com mais perguntas que respostas, que é o tema empresas e direitos humanos. No voo, esta manhã, lendo a entrevista do Jeffrey Sachs sobre desenvolvimento sustentável e as metas de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, Jeffrey Sachs comenta acerca dos 5 grandes: Apple, Amazon, Alphabet, Google, Facebook, Microsoft, que tem hoje um valor de mercado de 3,2 trilhões de dólares. E, atualizando aqui, pesquisando, para me preparar para esse almoço, eu sempre trazia em mente um dado que sempre me incomodava. Das 100 maiores economias mundiais, 49 são estados e 51 são multinacionais. Esse era o dado que eu tinha de 2000. Mas, pesquisando ontem, localizei um outro, que ainda nos deixa com maior perplexidade, um dado de 2015, de um relatório Global Justice Now, que aponta que hoje, das 100 maiores economias mundiais, 31 são estados, 69 são multinacionais. Hoje, vejam, estamos aqui à frente do Walmart. O faturamento do Walmart em 2014 correspondeu ao PIB da Austrália, em torno de 490 bilhões de dólares. O faturamento da Royal Dutch Shell superava o PIB da Rússia, em torno de 417 bilhões de dólares. A Uber possui um lucro anual de cerca de 229 bilhões por ano, superando o PIB do Uruguai, que gira em torno de 208 bilhões. A loja virtual Amazon tem um lucro anual de 392 bilhões de reais, superando o PIB da Croácia, dentre tantos outros exemplos, dados de 2015. E a pergunta é: qual é o alcance da responsabilidade das empresas em matéria de direitos humanos? E, a respeito, uma das últimas entregas que fiz na Secretaria de Direitos Humanos foi no dia 30 de outubro, em parceria a Secretaria de Direitos Humanos com a FGV, que tem um grupo de pesquisa bastante denso sobre empresas e direitos humanos, essa publicação implementando os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos da ONU. O dever do Estado de proteger e a obrigação das empresas de respeitar os direitos humanos. E nessa publicação, estruturada aqui em 7 capítulos, nós temos os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos da ONU. O diálogo com a Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o dever do Estado em proteger, a obrigação das empresas em respeitar e o direito das vítimas ao acesso a mecanismos de reparação. Mas temos também os temas prioritários dos direitos humanos e empresas no Brasil, segundo o grupo de trabalho da ONU, de Business and Human Rights, que esteve numa visita em loco aqui em 2015. Mas, a todo tempo, há a seguinte terminologia: novos paradigmas, novos paradigmas. E eu creio que nós estamos à frente de um tema que lança luzes a desafios, a inquietudes e a novos paradigmas. Também menciono aqui algo bastante recente, de junho deste ano, que foi uma recomendação geral do Comitê DESC, adotada precisamente dia 23 de junho de 2017, o General Comment 24, que trata especificamente das obrigações dos Estados em face do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no contexto das atividades empresariais, destacando as obrigações extraterritoriais das multinacionais. Então, vejam, a recomendação é do dia 23 de junho de 2017. Nós não temos ainda um tratado na ONU a respeito desse tema. Há um grupo de trabalho liderado pelo Equador que busca avançar com muitos dissensos, controvérsias
ainda muitas névoas. Mas nós temos, desde 2011, os Guiding Principles da ONU, os princípios referentes a empresas e direitos humanos, estruturados em 3 pilares, e cada qual deles olha para um ator dessa equação. O pilar proteger, que aponta a responsabilidade dos Estados em evitar abusos de atores não estatais. O segundo pilar, que é o pilar respeitar, que enfoca as empresas, apontando a responsabilidade das empresas relativamente à sua cadeia produtiva em torno, com ênfase na due diligence, na devida diligência para prevenir riscos e mitigar os impactos negativos das atividades empresariais. E, finalmente, o pilar remediar, que aponta a necessidade de estabelecer mecanismos às vítimas em caso de violação. Temos, portanto, soft law, guiding principles, esses princípios que são diretrizes da ONU para aclarar a responsabilidade das empresas e dos Estados. Devo aqui fazer viva a voz de John Rugg, que, professor da Harvard, foi justamente a ele solicitado esse trabalho, pelo então secretário-geral da ONU. Fruto de 6 anos de trabalho, o professor adotou uma perspectiva de multi-stakeholders, envolvendo uma ampla consulta de empresas, estados, sociedade civil, vítimas e comunidades afetadas. Sempre dizia que o processo era mais importante que o resultado. E, após 6 anos, foram lançados os princípios reiterados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, os princípios, os Guiding Principles on Business and Human Rights. A eles, nós também dialogamos, como lembra a professora Melina, nesta visão multinível, que nos parece o paradigma contemporâneo, de mirar não só o direito brasileiro na esfera doméstica, mas a normatividade global, regional e local, de forma holística. Ou seja, essas 3 arenas são permeáveis a diálogos, empréstimos, incidências e impactos mútuos e recíprocos, tendo por norte, bússola inspiradora, o valor da dignidade humana. Então, se nós tomarmos aqui e garimparmos esse sistema multinível, nós encontraremos aqui diretrizes na própria Declaração Universal de Direitos Humanos, no Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, nas convenções específicas que proíbem a discriminação e fomentam a igualdade, com relação a nós, mulheres, grupos étnico-raciais, pessoas com deficiência, dentre outros, os princípios fundamentais da OIT, acerca da Agenda do Trabalho Decente, que proíbe o trabalho forçado infantil, proíbe a discriminação no emprego e assegura condições dignas. Temos ainda o Pacto Global, com as suas 30 metas, e, como já dito, a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. Em razão do meu trabalho na Secretaria, pude ter acesso a vários programas desenvolvidos por empresas estatais e outras, visando ao combate ao trabalho escravo, a promoção da igualdade de gênero, a promoção da diversidade étnico-racial, combate à homofobia, direito das pessoas com deficiência, a sustentabilidade ambiental, combate à corrupção. As próprias empresas hoje, e também escritórios de advocacia, cada vez mais criam uma institucionalidade própria, como Comitê de Direitos Humanos, Comitê pela Diversidade, Comitê pela Promoção da Igualdade, assim por diante. É nesse contexto que nós temos que revisitar a responsabilidade empresarial em direitos humanos, creio, em ao menos 5 âmbitos. Relativamente aos trabalhadores, a relação das empresas com os trabalhadores, em relação à cadeia produtiva, em relação ao entorno, proteção às comunidades e vítimas afetadas pelas atividades empresariais, ao Estado, bem como, já mencionado, a responsabilidade extraterritorial. Eu sempre digo que os Estados podem promover direitos, mas também violar direitos. E, na sua complexidade, as empresas também podem promover direitos e violá-los.
Hoje, cada vez mais, a conduta empresarial não se limita à produtividade econômica. Requer-se crescentemente o balanço social, o balanço de direitos humanos, o balanço de sustentabilidade ambiental. Violar direitos simboliza um alto custo às empresas, não somente sob o prisma econômico, financeiro e, por vezes, também penal, mas também sob o prisma da reputação e identidade empresarial. Da mesma forma, promover direitos simboliza não apenas um alto ganho empresarial, estudos apontam que a diversidade é lucrativa, mas também um ganho na identidade e reputação empresarial. Eu pude participar, no ano passado, em Washington, de um evento da International Bar Association sobre diversity. E, ao meu lado, estava um professor indiano que dizia reiteradamente, diversity is profitable. E ele apontava por A mais B, com pesquisas, o quanto a diversidade é lucrativa por vários argumentos. Inclusive o processo decisório de empresas, quando contam com diversos olhares, uma decisão permeada pela diversidade de pontos de vista, é uma decisão melhor produzida, desenvolvida e com maior chance de êxito. E estive também a convite do Instituto Ethos, no lançamento, ano passado, de um relatório muito instigante, organizado pelo Instituto Ethos e BID, a respeito do perfil racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil. Qual é a conclusão? Nós, mulheres, somos 51,4% da população. Mas a nossa representatividade no quadro executivo das 500 maiores empresas do Brasil chega apenas a 13,6%. Quanto aos afrodescendentes, cuja população remete a 52,9% da população do país, também há uma subrepresentação. Compõem 6% da gerência, 4% no quadro executivo das 500 maiores empresas. Já a participação das mulheres afrodescendentes, eu diria, é dramática. Ocupam 2% do quadro gerencial e 0,5% do quadro executivo. Então, em trabalho recente, tenho defendido que, no que se refere às empresas, me parece que o dever não é apenas respeitar direitos humanos, senão também prevenir violações e promover direitos humanos por meio da igualdade. Então, eu terminaria aqui, uma vez mais, realçando a responsabilidade das empresas em matéria de direitos humanos, invocando a emergência de um novo paradigma. Novo paradigma que transite de uma agenda empresarial centrada exclusivamente na produtividade econômica para uma agenda ampliada e impactada pelos direitos humanos, em que os direitos humanos possam se converter em relevante componente identitário de uma nova cultura empresarial nas buscas de um desenvolvimento sustentável nas esferas social, econômica e ambiental, inspirada no chamado Human Rights Approach, no enfoque de direitos humanos. Pude, inclusive, sustentar que, no momento em que o Brasil tanto clama por ética e tanto clama pelo combate à corrupção, tivemos aqui a transformação ética na cultura corporativa. Lembro aqui a penalidade, a mais alta já vista, creio, no mundo, de 3,5 bilhões pela Odebrecht e Braskem, com o maior valor já registrado na história em virtude de corrupção em contratos na América Latina e Caribe e África. Portanto, ao lado do pacto pela integridade e transparência no campo empresarial, no necessário combate à corrupção, faz-se fundamental somar o pacto pelos direitos humanos, fortalecendo a responsabilidade das empresas em matéria de direitos humanos na ordem contemporânea. Em suma, em uma arena cada vez mais complexa, fundamental é avançar na afirmação da responsabilidade das empresas em matéria de direitos humanos, compondo uma nova arquitetura, capaz de responder aos desafios da agenda contemporânea, da nova dinâmica de poder e da necessária transformação da cultura corporativa com a incorporação do Human Rights Approach em um crescente quadro de responsabilidades compartilhadas.
Termino com Habermas, para quem os direitos humanos simbolizam a nossa utopia realista. Utopia realista neste processo de construção de sociedades mais justas e igualitárias. Nós que estamos na causa, nos movemos pela indignação, mas, sobretudo, pela esperança. E lembro Hannah Arendt, como é possível modificar pacientemente o deserto com as faculdades da paixão e do agir. E lembro Desmond Tutu, quando dizia: I'm not an optimist, but I'm a prisoner of hope. Não sou um otimista, mas sou uma prisioneira da esperança. Muito obrigada. Penso que nós tenhamos ouvido uma oração que faz lembrar, 2000 anos atrás, um piano. Precisamos viver honestamente, atribuir a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém. Parece que essa é uma mensagem universal. Agradecendo, caríssima Flávia, a sua palestra, que a todos encantou, eu convidaria a nossa vice-presidente, doutora Adriana, que lhe outorgasse o certificado desse evento e também o livro dos 100 anos do IAP, que aconteceu exatamente em 2017. Uma salva de palmas. Muito obrigado.